Tá aí Júlio César, portanto, nome barbada, né, desta lista. Olha aí, Gomes. Gomes é um dos 3 goleiros. E o Doni, portanto, o Vitor do Grêmio, não está na lista. Júlio César, Doni e Gomes são os 3 goleiros. Aí estão os laterais. Também algumas barbadas aí, né? Como o Maicon, por exemplo. Barbadíssima, ele que vem sendo titular e tem sido um dos melhores jogadores da Europa. Assim como o Daniel Alves, jogador do Barcelona, que para muitos será um homem multifunção. Gilberto, jogador do Cruzeiro, está jogando como meia no Cruzeiro, mas está sendo chamado como lateral. E o Michel Bastos, aí me parece tudo dentro do figurino. Vamos agora para os zagueiros, os homens que formarão a defesa do Brasil. Os zagueiros são Juan, veterano Juan, mas sempre presente nas convocações. Lúcio, que será o capitão do Brasil na Copa do Mundo, salvo algum problema, mas que torçamos para que não haja problema. Luizão, também tem sido habitué nas listas do Dunga. E Thiago Silva, são os 4 zagueiros convocados pelo técnico Dunga para a Copa do Mundo. Agora vamos para os homens de meio campo. Gilberto Silva, também homem de muita confiança do técnico da seleção brasileira, está chamado. Felipe Melo, outro nome que desde o ano passado vem sendo convocado com frequência. Josué, mais um homem de meio campo. Aí está o Kleberson, jogador sobre o qual se depositava alguma dúvida, né? Porque está sendo reserva no Flamengo, mas está chamado também. Elano, outro que desde o princípio sempre foi homem de confiança do Dunga. Ramírez também é homem campeão português pelo Benfica nesta semana. Kaká, que certamente será a grande esperança aí de liderar este grupo. Júlio Batista também está convocado. E agora nós vamos para os atacantes. Portanto, Paulo Henrique Ganso não aparece na lista do Dunga. Não aparece Ronaldinho Gaúcho também por enquanto. Luiz Fabiano, faltam só 3 nomes, né? Nilmar também está chamado para a seleção brasileira. Robinho. E vamos ver se vem o Adriano. Não vem Adriano, vem Grafite. Talvez seja aí a grande novidade. Grafite no lugar do Adriano é a convocação do Dunga. Repetindo então, Júlio César, Doni e Gomes são os 3 goleiros. O Vitor, né, que muita gente estava como certo para ser o 3º goleiro, não está convocado. Nos laterais nenhuma surpresa, Maicon, Daniel Alves, Michel Bastos e Gilberto. Nos zagueiros, Lúcio, Juan, Thiago Silva, Luizão, também não há nenhuma surpresa. Josué, Gilberto Silva, Felipe Melo, Ramírez, Júlio Batista, Elano, Kaká, Kleber são os homens de meio. E os atacantes, Robinho, Luiz Fabiano, Grafite e Nilmar. Portanto, se a gente pode considerar aí 2 novidades, né? Não chegam a ser surpresa, até porque o Grafite esteve na última convocação da seleção brasileira. Mas o Adriano, todo mundo apostava que o Adriano, mesmo com os problemas que vem enfrentando, seria convocado. E o Vitor, goleiro do Grêmio, que tinha ido nas últimas convocações. Daqui 15 minutos nós vamos mostrar ao vivo para você a convocação da seleção brasileira na palavra do técnico Dunga, que será sabatinado aí durante pelo menos 40 minutos aqui no Rio de Janeiro. Maurício Noriega, surpreso, não surpreso? Não. Tá tudo dentro dos conformes? Nenhuma surpresa. Eu acho que a lista reflete o pensamento do que o Dunga é como treinador, Milton, e muito do que o Dunga foi como jogador. Se a gente lembrar a trajetória do Dunga como jogador, ele só foi ser reconhecido no Brasil como um grande jogador depois de fazer sucesso na Europa. Eu acho que essa lista reflete exatamente isso. Jogadores que tiveram alguma passagem com muito sucesso ou algum sucesso pelo futebol europeu. A valorização do futebol jogado na Europa e do jogador brasileiro de sucesso na Europa, ela está refletida nessa lista, né? Nós temos uma visão diferente, eu tenho uma visão diferente. Acho que o futebol jogado no Brasil não é um futebol que está num nível muito abaixo do futebol jogado na Europa. Mas nós não competimos, né? Essa é a grande diferença, né? Seja o jornalista comentarista, seja o ex-jogador de futebol comentarista, porque nós não competimos. Eles não competem mais, os ex-jogadores, nós jornalistas não estamos competindo. O Dunga está competindo, então eu acho que ele dá muito valor a isso, a esses jogadores que tiveram sucesso como ele teve na Europa, e para mim isso está muito refletido nessa lista. Lédio Carmona, o Adriano jogou ele próprio pela janela a sua ida à Copa do Mundo, né? Sem dúvida. E o Dunga, mais uma vez, mostra a coerência. O Dunga, quando ele assumiu a seleção no fim da Copa de 2006, ele falou, a gente vai fazer um trabalho de renovação da seleção, a gente vai apostar nos jogadores que se cuidem, que cuidem do seu corpo, da sua preparação física, lembrando muito do corpo do Adriano na Copa de 2006, do Ronaldo. O Adriano, mais uma vez, relaxou. Está passando por um momento muito ruim no Flamengo, não se cuidou, faltando a treinamentos. Se o Dunga levasse o Adriano, ele ia
fugir à coerência daquele discurso dele inicial, quando ele foi contratado pelo Ricardo Teixeira. Então, sinceramente, eu não acho surpresa o Adriano ficar fora. E também não acho surpresa, pensando com a cabeça do Dunga, o Grafite ter sido convocado. Ele está convocando um jogador com as mesmas características do Adriano, que é o Grafite, que é um bom centroavante, está muito bem no futebol europeu, conhece os adversários, joga contra todo mundo na Europa, fez uma grande temporada ano passado com o Wolfsburg, fez gol de placa, um dos gols mais bonitos do ano na Europa. Nessa temporada agora pelo Wolfsburg, é um bom reserva, sem dúvida nenhuma, um bom reserva. Teve uma boa participação no jogo da seleção brasileira contra a Irlanda, né? Há outros melhores que ele, há outros, mas para as características do Adriano, eu não acho nenhum absurdo. Surpresa maior para mim é o Gomes no lugar do Vitor. O Vitor, para mim, é um goleiraço. Eu, sinceramente, achava que ele estava inserido no grupo do Dunga. Agora, por que o Gomes? Eu acho que ele valoriza aí o trabalho no início. O Gomes foi muito convocado pelo Dunga no início, aquela questão da Copa América, aqueles amistosos contra a Argentina em Londres. Ele tá com a seleção, apesar de alguns hiatos aí no meio do caminho, desde o início. Acho que aí o Dunga acabou fazendo um prêmio, dando um prêmio ao Gomes pelo início de trabalho.